E na primeira semana, o pastor William aqui falou sobre o tema Pare de ficar ofendido. E essa é uma realidade que nós temos percebido. A sensação é que a nossa geração é uma geração hipersensível, que nós nos ofendemos com muita facilidade. E eu tenho uma teoria. A minha teoria de quando surgiu a geração Nutella foi quando o mertiolate parou de arder. Quem lembra do mertiolate que ardia? Eu sofri muito na minha infância. Aquele mertiolate vermelhinho, quando você ralava o joelho, para quem aí nasceu nos anos 2000 para frente, né? Quando você ralava o joelho, tinha um remedinho que você passava ali, e aquilo ardia a alma. E aí, ali pelos anos 2000, o mertiolate mudou a fórmula e passou a não arder mais. Então, a minha teoria é que a geração Nutella e essa geração hipersensível surgiu a partir daí. E semana passada, o pastor Daniel trouxe o tema das pessoas tóxicas. Que nesse mundo hipersensível, o outro sempre é o tóxico. Se alguém pensa diferente de mim, é tóxico. Se falou que eu não gostei, ele é tóxico. E hoje nós queremos pensar no tema Você está errado. E me parece que nós não estamos muito preparados para ouvir essa frase. Parece que é difícil de engolir quando alguém vem para nós e fala assim: ei, você está errado. Me parece que as pessoas não estão mais preparadas para isso. E há um psicólogo, Jacob Holland, e ele diz que a introdução das mídias sociais fez com que as pessoas se tornassem excessivamente sensíveis, pois expõe a um número maior de pessoas simpáticas às mesmas questões. É o que a gente fala da bolha da rede social. A rede social vai criando uma bolha em torno de você, onde somente aqueles que pensam muito parecido contigo vão aparecer na sua timeline, no seu feed. Então você pensa que o mundo inteiro pensa como você. E quando na vida real nós nos encontramos com pessoas que pensam diferente, a gente logo pensa, é tóxico. Ele está errado. E eu estou certo. Eu quero que você pense um pouco em você. Como você reage quando alguém fala que você está errado? Quais os sentimentos surgem no seu coração quando você ouve essa frase? Você está errado. Pensa um pouco. A minha impressão é que quando as pessoas ouvem isso, eu não estou apenas constatando um fato de que ela cometeu um erro. No trabalho, por exemplo, se eu falar que um colega está errado, a sensação que eu tenho não é de que eu só constatei que ele cometeu um erro, um equívoco. Parece que quando eu falo isso para alguém, eu estou ofendendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta geração da pessoa. Parece que é uma frase tão ofensiva. Eu simplesmente detectar ou diagnosticar algum erro. E uma pesquisa, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, mostrou que, das pessoas entrevistadas, 80% delas acreditam que hoje a sociedade é mais sensível do que há 20 anos atrás. Dizer que alguém está errado, hoje, equivale a falar assim, você não vale nada. Você não presta. E aí, eu contei de manhã hoje no culto, eu lembro da história da Larissa, uma menina querida que nós recebemos em Belo Horizonte, no nosso PG que nós tínhamos lá. Larissa foi tentar a vida em Belo Horizonte, ela veio do Ceará, e aí depois de muito tempo, tentando conseguir algum lugar para trabalhar, ela foi trabalhar numa call center. Belo Horizonte tem uma call center muito grande, que atende várias operadoras, vários planos do Brasil inteiro. E aí um dia ela me ligou chorando e falando assim, você não sabe o que um cliente falou para mim. O que ele falou? Falou que eu estava errada, que eu não presto para nada, que essa empresa que eu trabalho só estoque dinheiro, que não entrega a banda larga que foi contratada. Você já ligou, né, para reclamar da internet, né? Então você entende o cliente também, né? Mas enfim,
E a gente, desconta muitas vezes naquelas pessoas que atendem que não tem nada a ver. E a Larissa era uma dessas. E ela ligou chorando. Um erro que nem era dela. Um problema que ela só estava ali para atender uma ligação. E aquilo desestabilizou o dia dela. Depois de muita conversa e oração no telefone, reafirmando algumas verdades bíblicas para ela, ela acalmou o coração. Mas as pessoas, elas não estão mais sabendo ser criticadas. E ao mesmo tempo, nós somos muito críticos. Parece que a gente não sabe receber uma crítica, mas a gente está pronto para criticar. A gente adora corrigir, mas nós não gostamos de ser corrigidos. E aí, essa semana eu vi um meme de um cara que postou num fórum de discussão de perguntas uma pergunta. Ele tinha um problema para resolver, não sabia como resolver, na área de TI, e ele postou lá. E aí ele falou assim, postei minha pergunta. E logo depois eu entrei com o meu perfil fake e postei uma resposta errada. Porque as pessoas preferem corrigir a minha resposta do que me ajudar com a minha pergunta. E existe uma lei na internet, que é a lei de Cunningham, que é um dos pais do conceito da Wikipédia. E ele diz assim, a melhor maneira de obter a resposta certa na internet não é fazer uma pergunta, é postar a resposta errada. Porque as pessoas vão estar prontas para me corrigir. Se eu fizer uma pergunta, ninguém vai dar bola. Mas se eu postar algo de errado, rapidinho vai ter um monte de gente me corrigindo. E aí eu queria voltar um pouquinho na fala e na pregação da semana passada, onde o pastor Daniel falou que é algo que ele constatou, que a partir dos anos 2000, e aqui eu faço um parêntese, foi justamente nesse período que o mertiolate parou de arder. Foi a partir dos anos 2000 que parece que houve uma generalização dos problemas. Problema parece que não tem mais nome, que antigamente você falava, não, você é um mentiroso, você é um grosso, você é um trambiqueiro. E as pessoas tinham características boas e ruins da mesma pessoa. Hoje há uma generalização no sentido de que não se é específico sobre qual que é o problema da pessoa, só fala assim, ele é tóxico. E eu acho que, devido a essa generalização e também a polarização que a gente vive, a gente tem essa ideia de que existe o grupo dos tóxicos e o grupo dos mocinhos, aqueles que estão errados e os que estão certos. E aí eu sempre vejo que eu estou no grupo do certo. E os outros são os errados. Por isso que é fácil de eu criticar alguém e é difícil de eu ser criticado. Por que eu posso criticar? Porque o outro faz parte do grupo dos errados. Mas eu não posso ser criticado. Eu estou no lado certo da história. Não estou no lado negro da força. Faz sentido? Quando o Daniel falou isso semana passada, eu falei, é verdade. A gente olha só como uma polarização. Tem os errados e tem o certo. Então a gente perde um pouco da noção dos nossos problemas, dos nossos defeitos. Logo eu posso criticar, porque ele faz parte dos errados. Mas ele não pode me criticar porque eu estou no grupo dos certos. E a minha pergunta é, quando que isso aconteceu? Quando que a gente começou a pensar que a gente é um semi-perfeito? Que a gente consegue estar tão certo assim, que a gente não consegue ver os nossos defeitos. Que agora a gente pode ser infalível, incriticável, ou a gente até mesmo se considerar perfeitos. Quando que isso aconteceu? Um outro meme que eu vi muito bom, que se aplica ao casamento, é aquela ideia da esposa certa e o marido errado. E aí o cara fez uma tabela, ele falou assim, quando eu estou errado e ela está certa, o resultado é que ela está certa. Quando eu estou certo e ela está certa, o resultado é que é ela que está certa, a esposa que está certa. Quando eu estou certo e ela é errada, ela continua certa. Agora, quando eu estou errado e ela também está errada, aí eu que estou errado. Então é isso. A gente sempre é o errado. E os maridos sabem o que é isso. Mas parece que a gente não quer admitir quando estamos errados. Eu continuo
alguém que é imperfeito, falho, pecador, cheio de erros. Vocês também? Todo mundo aqui continua fazendo coisas erradas? Sim ou não? Todo mundo aqui continua errando na vida? Ninguém aqui chegou no nível de perfeição? Ninguém aqui pode falar assim, a única vez que eu errei foi quando eu pensei estar errado? Todo mundo erra. E a minha pergunta então é, por que você fica ofendido quando falam que você está errado? Por quê? E quando essa frase chega aos nossos ouvidos, eu penso em duas reações corretas e adequadas para se ter. A primeira delas é que, se eu não estava errado, eu posso, com humildade, com mansidão, falar isso para a pessoa, mostrar isso para a pessoa, falar, olha, eu não estava errado, eu não errei. E se a pessoa não ouvir, não te entender, e você insistir com toda a mansidão, e ela não te ouvir, tudo bem. Por quê? Você prefere ter uma boa reputação ou um bom caráter? Se ela não te ouviu, mas você sabe que estava certo, tudo certo. Porque reputação é o que as pessoas pensam sobre a gente, e caráter é aquilo que a gente sabe que é e o que Deus sabe sobre a gente. Eu me preocupei muito com a minha reputação já na vida. Até que um dia eu parei e pensei, se eu ficar lutando tanto para ter uma boa imagem diante das pessoas, me esforçando para isso, e um dia uma mentira foi postada sobre mim e as pessoas acreditarem, tudo vai por terra. Então por que eu me esforço para isso? E aí eu comecei a entender que eu podia me esforçar para ter um caráter aprovado diante de Deus. E não me preocupar com a reputação das pessoas, com a minha reputação diante das pessoas. Obviamente que a gente tem que ter uma boa imagem, a gente tem que cuidar disso, mas o que mais importa é o que Deus pensa sobre mim. E aí a gente fica se justificando a todo momento. E ainda que você está certo, se você procurar se justificar porque você quer ter uma boa reputação, você vai se enrolar na sua justificativa e você vai começar a passar a imagem de que de fato estava errado. E eu, nessa minha tentativa sempre de ter uma boa imagem, eu era alguém que me justificava demais, mesmo certo. E quando eu comecei a entender isso, eu parei de me justificar. Teve uma vez uma situação, algo que aconteceu e num grupo que eu frequentava já muitos anos atrás, e aí eu resolvi sair do grupo, desse grupo que eu frequentava, e as pessoas não gostaram muito, elas resolveram marcar uma reunião para falar mal de mim. Só que não me chamaram, né? Mas alguém deu bobeira e postou no lugar errado, lá no falecido Orkut, e eu descobri. E aí eu pensei assim, vou lá. Só que eu estava vivendo esse processo de entender que eu não tinha que ficar me justificando. Eu tinha tomado minha decisão e era esse ponto. E aí eu lembro que eu pensei assim, eu vou inclusive chegar atrasado para entrar e ver eles falando de mim. E assim eu fiz. E foi uma cena muito bonita. Porque quando eu entrei, eles não sabiam onde se enfiar. Mas enfim, aí a frase que eu ouvi foi, bom, já que o assunto chegou, entra aí, senta e vamos conversar. E aí eu lembro que eu tomei essa postura e falei assim, eu não vou ficar me justificando, eu vou só falar assim, não, essa é a minha decisão, eu sei que eu tomei a decisão certa, e é isso. E foi tão engraçado porque aquela reunião tomou um rumo que foi marcado para falar mal de mim, e aí no final eles estavam apontando o erro um do outro, falando assim, porque também está acontecendo isso por causa de você. Eu peguei minha pipoquinha e fiquei só assistindo. Eu penso, se eu ficasse me justificando, todo mundo ia se virar contra mim porque eu ia me enrolar com certeza. Então, se alguém fala que você está errado e você não está, tenta explicar. Se a pessoa não entender, tudo certo. Deus sabe do seu coração. Agora, uma segunda reação. Se você estava errado e a pessoa falou, você está errado, qual que é o problema de admitir isso? E aí, tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, de alguém que teve muito problema para admitir que estava errado. É a história de Davi. E talvez você conheça essa história do pecado de Davi com Betseba. Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, nos primeiros versículos fala assim, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi estava no seu palácio. E aí depois do cochilo da tarde, ele subiu no terraço
começou a olhar em volta, viu uma moça muito bonita. E aí o que ele fez? Foi stalkear, saber quem que era. Descobriu que era Betseba, descobriu que era casada. E aí mandou chamar ela, porque ele soube que o marido Urias estava na guerra, era um soldado do seu exército, estava lá batalhando, onde era para ele estar. E aí ele mandou chamar a Betseba, teve relações com ela. E aí depois de algum tempo, de algumas semanas, Davi olha no seu direct, está lá o quê? Mensagem da Betseba. Oi, engravidei. Davi sabia que tinha errado. E quando chega a mensagem de Betseba contando da consequência do seu erro, Davi também sabia ainda mais que estava errado. Mas o que ele resolveu fazer? Ele pensou, eu vou tentar corrigir esse erro com mais erro. Eu vou tentar encobrir esse erro. Eu vou esconder. E aí, qual foi o plano maligno dele? Ele mandou chamar Urias, o marido da Betseba, e falou assim, cara, vai ter uma noite de descanso com a sua esposa, tira uma folga da guerra. Ou seja, ele queria que ele fosse para casa, dormisse com a esposa, para pensar que o quê? O filho era dele. Mas Urias, ele foi muito resistente, falou assim, eu não vou para casa enquanto meus companheiros estão na guerra. Na outra noite, Davi tentou embriagá-lo, para que ele, bêbado, pudesse fazer agora o que ele queria, ele ainda assim resistiu, e aí então Davi falou, não tem jeito, não vou conseguir o plano A, vou matar esse cara. Aí escreveu uma carta para o general, falando assim, põe ele na linha de frente, para ele ser morto pelo inimigo. Lacrou a carta, entregou na mão de Urias, Urias foi com o seu atestado de morte, até a guerra de volta, e assim aconteceu, e ele morreu. E aí o que Davi fez? Chamou Betseba, casou com ela, agora tudo certo. Vai nascer de 7 meses, o filho vai ser meu, ninguém vai nem descobrir. Mas sabe quem sabia? Deus. Aí Deus faz o quê? Chama o profeta, Natã. E aí pede para Natã ir conversar com Davi. E aí Natã chega diante de Davi, mas ele não chega, você está errado. Natã, ele precisa preparar todo um terreno, ele conta uma história de um homem que tinha uma ovelhinha, uma só, um homem pobre, que tinha uma ovelhinha, e um vizinho rico, que tinha muitas ovelhas, muitos gados. Esse vizinho rico recebe uma visita, e aí para fazer um churrasco para a visita, ele vai o quê? Pega a ovelha do vizinho. E aí Davi ouve essa história e fala assim, esse homem precisa morrer, esse homem fez uma coisa abominável. E aí o que Natã fala? Esse cara é você, Davi. Foi você que fez isso. E aí, 2 Samuel 12, 9, Natã diz assim, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Natã, ele colocou nome nos erros de Davi. Natã não falou assim, Davi, você foi um tóxico. Não, ele falou, você adulterou, você assassinou, você bolou um plano muito maquiavélico. Esse foi o seu pecado. E agora, finalmente, então, Davi, depois de tudo isso, uma história para poder chegar ao ponto e Natã mostrar os erros de Davi, Davi se arrepende. E aí, ele arrependido, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo ele diz, Senhor, pequei contra ti, purifica-me, sou pecador, nasci em pecado, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E aí no versículo 10 do Salmo 51 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, toda vez que alguém falar que você está errado, em vez de você ficar ofendido, ficar se debatendo, ouça se não é Deus usando a boca desse Natã, dessa pessoa que está falando isso, para fazer você olhar para si, perceber o erro, cair em si e se arrepender. Como você reage quando alguém mostra o seu erro? Você deixa a velha natureza
gritar, o orgulho aparecer. Você faz como Davi fez no início, ele tentou esconder, ele tentou negar o seu pecado. Ou você faz como Davi fez no final. Ele falou: Senhor, me dá um coração puro, me perdoa, eu errei. Jesus ensina sobre um coração puro no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. No versículo 7 do capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O Sermão do Monte inicia no capítulo 5 de Mateus e começa com as bem-aventuranças. Antes de Jesus falar bem-aventurados puros de coração, ele fala sobre os pobres, sobre os que choram, sobre os mansos, os que têm fome e sede de justiça. E ali Jesus, ele está revelando qual deve ser o nosso caráter, qual deve ser as marcas de um cristão. E ele começa falando: bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurado aquele que é um pecador, bem-aventurado o que é pobre, é falido espiritualmente, reconhece que não tem condição nenhuma de salvar-se por conta própria e precisa de Jesus. Bem-aventurados que choram, choram por quê? Porque reconheceram o seu pecado e se arrependem e lamentam por isso. Bem-aventurados aí os mansos. Por que manso? Porque eu reconheci quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu lamentei, eu chorei por isso, isso entristeceu o meu coração. Então isso me faz baixar minha bolinha, a ser humilde, a reconhecer quem eu sou. E aí depois ele segue, aí no versículo 7 ele diz: bem-aventurados os puros de coração. O puro, o limpo de coração, não é aquele que é perfeito. O puro de coração, um cristão puro de coração, não é aquele que é todo perfeito, que quando entra no ambiente parece que os anjos cantam assim, né? Não. Até porque nós vimos antes, falamos sobre isso, não existe. Na pesquisa que nós fizemos aqui, 100% falou que não é perfeito. Então, um puro de coração não é alguém que é perfeito, mas é aquele que foi perdoado por Deus e que não tem medo de revelar quem é. A pureza aqui traz um sentido de transparência, de sinceridade. Aquele que é sincero diante de Deus, que já chorou e lamentou o seu pecado diante de Deus. Agora, então, ele não tem mais nada a esconder diante de Deus e também não tem diante das pessoas. É o manso, que não tem problema de admitir diante dos outros aquilo que já admitiu diante de Deus. É aquele que, quando alguém fala: ei, você está errado, e se de fato está, ele diz assim: é verdade, me perdoa. O puro de coração, o manso, o humilde, é aquele que quando ouve você está errado, ele não sai devolvendo na mesma moeda, ele não sai tentando revidar, ele não sai tentando procurar o erro do outro daí, porque a nossa tendência é essa. Falou que eu estou errado, eu estou mesmo, deixa eu procurar um erro pior dele. O manso, o puro de coração, quando ele ouve alguém falando você está errado, ele fala: é verdade, me perdoa, eu errei. Você é puro de coração? Ser puro de coração não é um status elevado do cristão, mas a marca daqueles que conhecem a si mesmos e não têm medo de admitir o que um dia será revelado diante de todos. Um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus e tudo será revelado. O puro de coração é aquele que entendeu isso, falou assim: Jesus me salva, eu sou um pobre pecador. E aí então, se isso um dia vai ser revelado, então eu sou o que sou. Eu sou verdadeiro, eu não sou um hipócrita, eu não uso máscaras, eu sou sincero. Na véspera do meu casamento, um dia antes eu estava com a família reunida numa pizzaria, os pais da Ana, todo mundo. E aí eu lembro que no final daquela noite o meu avô, um homem muito simples, mas muito sábio, ele chegou diante de mim, chegou diante da Ana, nos abraçou, e aí ele olhou para a Ana e falou assim: Ana, você sabia que você está casando com um homem estragado? Aí eu já arregalei o olho e falei: vou.
É amanhã, ela pode desistir ainda. Aí ele, calma. Porque você também está casando com uma mulher estragada. Eu estou falando isso porque eu quero dar um conselho para vocês. Coloque Jesus no casamento. Coloque Jesus no casamento de vocês. Porque só assim, para fazer o casamento dar certo. Porque um homem estragado e uma mulher estragada juntos, sem Jesus, a chance de dar ruim é muito grande. Eu vou. Na simplicidade dele. Mas um homem com coração em Deus, ele deu o melhor conselho que nós poderíamos ter ouvido um dia antes de casar. O conselho de que eu sou estragado. De que o pecado me estragou. De que o pecado nos corrompeu. Por mais que não seja fácil ouvir que eu sou estragado, foi o melhor conselho. John Stott diz que antes de conhecermos as boas novas, é preciso conhecer as más novas. O Evangelho só pode fazer sentido, só pode ser uma boa notícia para nós, se antes nós reconhecemos que nós estamos errados. Que nós somos pecadores. Porque se não fôssemos e não estivéssemos, não faria sentido Jesus vir para nos salvar. A gente precisa de um Salvador. A gente precisa chegar à conclusão e dizer, e agora quem poderá me salvar? Porque eu olho para mim e vejo que eu estou errado, que eu sou um pecador. A notícia do Evangelho só faz sentido se antes ouvirmos, você está errado. Ou parafraseando o que Jesus diz em Lucas, eu não vim para os que acham que estão certos, eu vim para os que precisam de correção. E aí eu quero encerrar com o lema do Mertiolate. Se não arde, não cura. Até os anos 2000, esse era o slogan dessa marca. Desse remédio para curar as feridas. Se não arde, não cura. Vai doer ouvir que estamos errados. Vai doer ouvir que somos pecadores. Vai doer admitir que fomos estragados pelo pecado, contaminados por esse vírus. Mas só com esse diagnóstico correto e preciso é que nós poderemos ser curados. Nós somos pecadores e precisamos do perdão de Jesus. Que assim como Natan foi boca de Deus para falar para Davi que ele estava errado e que ele precisava se arrepender e entregar o seu coração a Jesus. Que essa mensagem nessa noite fale ao seu coração e te leve a entender que você está errado. Eu vim aqui nessa noite só para te falar isso. Você pode ficar ofendido comigo, não tem problema, não estou preocupado com a minha reputação. Você está errado. Mas eu não fiz nada hoje. Ainda assim, a nossa natureza é uma natureza caída e pecaminosa. Uma natureza errante que precisa de Jesus. Que essa mensagem seja como Natan foi. Um mensageiro, boca de Deus, para nos levar ao arrependimento. A nos levar a buscar um novo coração. A levar a fazer essa oração, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, porque o meu coração não está prestando. Que o meu coração me leva a fazer o que é errado. O meu coração, por mais que eu tente acertar, eu erro. Eu preciso de um novo coração.